Olá! A Secretaria de Saúde de Lajeado, procurando criar um ambiente de melhor acolhimento para você que busca o serviço de saúde, desenvolveu o programa Sala de Espera. Esse programa ele tem dois contextos especiais. Um voltado para a criança, que é o Espaço Criança, onde a criança poderá ter um ambiente lúdico, brincar, escrever, desenhar enquanto espera o seu atendimento. E a programação de televisão, onde procuraremos trazer notícias, informações do município, informações sobre saúde, informações do Ministério, campanhas de vacinação, enfim, várias informações que possam ajudá-lo a entender melhor os programas de saúde do município. Espero que com isso, o seu tempo dentro do serviço de saúde do município passe de forma mais tranquila e melhor aproveitado. Obrigado. As pessoas são diferentes. Cada um tem seu jeito, seu gosto, sua mania, sua marca registrada. Únicos. Ser humano é isso, certo? Certo. Mas eu quero te falar sobre dois tipos de pessoas. As que precisam de sangue e os heróis que podem ajudar a salvar vidas. E sabe o que é melhor? Vocês não precisam ser parecidos. Digo mais, vocês não precisam nem se conhecer. Mas eu conheço, porque correndo aqui dentro, eu não vejo diferença. Doe sangue regularmente. Com a nossa união, a vida se completa. O que faz de uma cidade um lugar bom para viver? Pode ser suas áreas verdes, suas praças, seus parques e jardins. Porque a natureza é o nosso maior refúgio. Ou talvez seja a origem de sua gente. Imigrantes de ontem e de hoje que apostaram aqui suas esperanças. Porque uma cidade é de quem nasce e também de quem escolhe viver nela. Pode ser a educação de qualidade, porque acreditar nas crianças e investir nas escolas e nos educadores garantirá um futuro melhor para todos. Uma cidade que preserve a saúde. Porque ter uma rede básica e atendimentos especializados é cuidar e proteger o bem maior de sua gente, a vida. Um lugar de inovação e desenvolvimento. Porque uma cidade que incentiva as mudanças, apoia o empreendedorismo e facilita a geração de emprego e renda, traz oportunidade de crescimento para todos. Ter uma localização estratégica. Porque estar junto a rodovias importantes e próximo da capital é bom para a economia e faz girar a roda do desenvolvimento. Cuidar de pessoas. Porque a dignidade deve ser para todos. Principalmente para quem mais precisa. A força das parcerias. Porque uma cidade boa é aquela em que empresas, poder público e comunidade caminham juntos. Afinal, uma cidade boa precisa de todos. O que faz de uma cidade um lugar bom para viver? É a sua gente. Somos todos nós. Lajeado. A gente se orgulha daqui. Tosse persistente. Na dúvida, você pensa em uma gripe, uma alergia, mas também pode ser tuberculose. Uma doença que afeta aproximadamente 10 milhões de pessoas no mundo todos os anos. No Brasil, cerca de 90 mil pessoas adoeceram de tuberculose no último ano. O diagnóstico e o tratamento da tuberculose estão disponíveis gratuitamente no SUS. Então fique atento. Tosse por 3 semanas ou mais pode ser tuberculose. Na dúvida, procure uma unidade de saúde. A tuberculose tem cura se o tratamento, que dura no mínimo 6 meses, for feito até o final. Não fique na dúvida.
Fique livre da tuberculose. Ministério da Saúde, Governo Federal. O pré-natal odontológico, ele faz parte do check-up da gestante, durante o pré-natal. E é muito importante que pelo menos uma consulta por trimestre a gestante passe pelo dentista. A boca faz parte da saúde geral. Muitas mamães que procuram o pré-natal dentro da unidade básica de saúde acabam não tendo esse contato com a parte da saúde bucal. E ela é muito importante para a qualidade de vida da mamãe e do bebê que está prestes a chegar ao mundo. Muitas gestantes não sabem os cuidados que elas devem ter com a sua própria higiene bucal. E elas vão estar cuidando de um bebê, de uma criança. Então elas têm que levar saúde, promover saúde para os seus filhos. Então, esse contato prévio ao nascimento é fundamental para que ela saiba como cuidar da saúde bucal dos seus filhos também. Eu escovo, mas não é do jeito que ela escovou, não. Agora eu aprendi. A minha gravidez vai ser mais tranquila porque vai ser melhor para tratar dos dentes também. A gente coloca sempre que a saúde ela começa pela boca. Então, a gente precisa estar com uma dentição higienizada, com a boca, com a gengiva saudável, para evitar que a mamãe venha a ter problemas durante o período gestacional. Gestantes costumam comer alimentos com mais açúcar e, devido aos enjoos, reduzem a quantidade de vezes que escovam os dentes. O perigo, o aparecimento de cáries. Quando está em estágios avançados, a cárie pode provocar dor e até tratamento de urgência ou internações. A inflamação da gengiva e de tecidos que dão suporte ao dente também pode ser maior na gravidez por causa dos hormônios gestacionais. Por isso, manter a boca saudável é receita para bem-estar da gestante e do bebê. Como o cuidado ele é realizado por várias equipes, é importante que os profissionais que façam o acolhimento a essa gestante realizem o encaminhamento às equipes de saúde bucal da unidade. É importante para as mães também ficarem atentas que o atendimento ele é oferecido em qualquer unidade de saúde básica e que você pode procurar e solicitar o atendimento odontológico. Vacinação contra a Covid-19. Você pergunta, o Ministério da Saúde responde. O seu Antunes já tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19 e agora está na dúvida. Ele precisa mesmo tomar a segunda dose? É claro que precisa. Seu Antunes, a segunda dose da vacina é fundamental para garantir a imunização contra a Covid-19. Além disso, quanto mais pessoas vacinadas com as duas doses, menor a possibilidade de transmissão da doença ao seu redor. Por isso, verifique a sua caderneta de vacinação. Veja a indicação da data para a segunda dose e, quando for a hora, compareça à unidade de saúde ou local de vacinação. Caso não possa comparecer no dia agendado, não deixe de se vacinar. E lembre-se, todas as vacinas oferecidas pelo governo federal são testadas e aprovadas pela Anvisa. Quando chegar a sua vez, vacine já. Baixe o aplicativo Conect SUS no seu celular. Ele é a sua caderneta digital de vacinação. Brasil unido por uma pátria vacinada. Ministério da Saúde, Governo Federal. Como a gente chegou até aqui? Para alguns são histórias desconhecidas. Para outros, fazem parte da sua memória e seus nomes. Foi um caminho lento e com muito suor, de muito trabalho. Quando nada existia, fomos pouco a pouco construindo tudo. O começo foi à beira do nosso rio, com sonhos desembarcados e uma nova realidade em meio a um vale de natureza exuberante. E assim seguimos.
E a cada parede levantada, mais sorrisos surgiam. As famílias cresceram. E os primeiros filhos desse chão começaram a povoar cada canto da nossa terra. Os pioneiros que tanto trabalharam souberam enfrentar com firmeza as tormentas de dias difíceis, estendendo a mão para o vizinho e sabendo que é com união que vamos para frente. Porque foi assim que chegamos até aqui, com união. União que nos fez crescer. Nos transformou em uma cidade referência e um dos melhores lugares para se viver no país. E se chegamos até aqui, é preciso olhar para trás. Pois o passado dá a cara ao presente e ajuda a moldar o futuro. E estar aqui hoje é apenas o começo. Com confiança e esperança, vamos seguir firmes enfrentando juntos os desafios. Porque 130 anos é agora, mas a gente não vai parar. Com nossa força, vamos construir juntos um futuro ainda melhor para tudo que queremos viver. Lajeado 130 anos, orgulho da nossa gente. Eu acho legal vir essa ideia de vir fazer o programa de saúde. Da minha saúde vai depender só de mim. Meu nome é Arthur dos Santos Martins e tenho 13 anos. O adolescente, a partir dos 10 anos de idade, ele já pode procurar a unidade de saúde sozinho. Os pais devem estimular bastante o adolescente a eles virem até a unidade de saúde. Os adolescentes que chegam até a unidade, a gente verifica a carteira do adolescente, se eles estão em dia com todas as vacinas, se precisar reforço a gente aproveita e faz. Vacina para mim é proteção, prevenir uma doença que podia te levar a um mal-estar enorme. A vacina do HPV para a menina, ela é oferecida a partir dos 9 anos de idade até os 14 anos. E para os meninos, ela é oferecida dos 11 aos 14 anos de idade. Ter uma vida saudável é algo muito bom, porque tu não precisa se preocupar com doenças. É bom se sentir saudável, porque tu se sente muito mais disposto. Sabe quem deve ser o primeiro a perceber os sintomas da dengue, zika ou chikungunya? Você. Se você está com febre, dor de cabeça ou atrás dos olhos, dor no corpo ou nas articulações e manchas vermelhas na pele, ou dor abdominal e náuseas, procure uma unidade de saúde. Prestar atenção nos sintomas é com você, comigo, com todo mundo. Dengue, zika e chikungunya são doenças graves e podem até matar. Ministério da Saúde, Governo Federal. Vacinação contra a Covid-19. Você pergunta, o Ministério da Saúde responde. O João quer saber se após se vacinar pode parar de usar máscara. João, ainda não. Mesmo depois de ser vacinado, você vai precisar utilizar a máscara. A vacina protege principalmente de formas moderadas a graves, mas ainda não impede a transmissão. Por isso, ao sair de casa, use máscara. Evite aglomerações e lave sempre as mãos com água e sabão ou utilize álcool em gel. Para saber mais sobre a vacinação contra a Covid-19, acesse gov.br/saúde. Ah, lembre-se de baixar o Conect SUS Cidadão no seu celular. Ele é a sua caderneta nacional digital de vacinação. Somos um Brasil, somos uma só nação.
Brasil imunizado. Somos uma só nação. Saúde Brasil apresenta 5 dicas para se alimentar melhor. Sabia que dá para fazer refeições muito saborosas e saudáveis? A seguir, 5 dicas simples para você se alimentar melhor. Dica 1. Coloque mais frutas, verduras, legumes, feijão e arroz na sua rotina. Existe uma grande variedade para escolher. Dica 2. Na hora de cozinhar e temperar, use uma quantidade menor de óleo, gordura, sal e açúcar. Dica 3. Evite o consumo de alimentos ultraprocessados. Eles são ricos em açúcar, sal, gordura e aditivos químicos e não fornecem uma nutrição adequada. Dica 4. Tente cozinhar mais. Envolva toda a família no preparo das refeições e faça da hora de comer um momento de convivência e lazer. Dica 5. Planeje a compra dos alimentos. Defina o seu cardápio semanal e faça suas compras em mercados e feiras. Isso ajuda a incluir alimentos mais saudáveis no seu dia a dia. É possível desfrutar do prazer de comer bem. Até a próxima! Quer mais dicas? Acesse o site do Saúde Brasil. Saúde Brasil apresenta 5 dicas para manter um peso saudável. Manter um peso saudável traz muitos efeitos positivos. Confira 5 dicas que você pode adotar já. Dica 1. Procure saber se você está com excesso de peso. A obesidade é um fator de risco para outras doenças. Você pode verificar isso utilizando a função Peso Saudável no app Conect SUS. Dica 2. Se estiver acima do peso, perder 5% ou mais pode melhorar a sua saúde de forma geral. Dica 3. Ter uma alimentação adequada e saudável traz inúmeros benefícios e contribui para a manutenção do peso saudável. Dica 4. Alimentos ultraprocessados são pobres em nutrientes e ricos em aditivos químicos, calorias, gordura, açúcar e sódio. O ideal é ficar longe deles. Dica 5. Pratique atividade física regularmente. Uma vida fisicamente ativa traz mais saúde e bem-estar. Lembre-se, cuidar da saúde é um exercício diário e constante. Até a próxima! Quer mais dicas? Acesse o site do Saúde Brasil. Eu sou aquela pessoa que acorda disposta para tudo, sempre ativa. Meu nome é Maria das Graças Moura de Souza, tenho 62 anos. A população brasileira realmente está envelhecendo, né? O índice de idosos aumentou bastante. A estimativa do IBGE é que daqui a 50 anos nós tenhamos um país com a população, em sua maioria, de idosos, e nós precisamos estar cada vez mais aprofundando as políticas públicas para estar atendendo esse idoso de forma completa e estar acolhendo ele. Faço minhas atividades durante o dia, começo a caminhada e faço as atividades de casa, passeio. Um idoso que se cuida, ele tem uma saúde melhor, ele tem uma vida melhor, ele tem um sono melhor. A atividade física e a alimentação é super importante. Todos os idosos, eles têm as suas demandas diferenciadas. Muitos idosos são hipertensos, são diabéticos, mas aí não conseguem estar controlando esse nível de glicemia ou a PA está perto do descontrole. Então, a importância da gente estar vendo esse paciente como único e estar fazendo um programa de cuidados exclusivo para ele. Comecei a caminhar, achei que não estava dando jeito, aí comecei a pedalar. Hoje eu chego a pedalar assim 3 horas diariamente. Eu me sinto bem. A atividade física traz um bem-estar porque libera substâncias como endorfina, que vai melhorar o humor da pessoa. Isso trazendo com que ele tenha mais saúde. É importante a saúde do idoso, ele ter o convívio social da maneira como ele consegue. Às vezes inserido dentro dos programas sociais da estratégia de saúde, ou da unidade onde ele frequenta. Meu nome é Dosval Fernandes, tenho 59 anos, sou aposentado. Eu gosto da casa do idoso até porque a gente controla pressão, vacinação, peso, idade, todos os nossos dados, né?
A caderneta do idoso nos ajuda muito, porque onde ele chegar, informa ao colega que for atender de quais são as doenças, quais são as necessidades dele, qual é a medicação que ele toma. Olá, bom dia. Bom dia. Tudo bom, dona? E aí, dona Nazaré, como é que a senhora tá? Tô bem. Meu nome é Maria Nazaré Marco de Moura. Tenho 73 anos, viu? Faz 2 anos na senhora, viu? Eu fui criada nos interiores, hoje estou no meio de tanta gente conhecida. Sinto muito bem, graças a Deus, viu? Não sinto nada de cansado dessas coisas, não, até hoje. Os exames dela deram todos normais, certo? Nenhuma alteração no hemograma. O idoso ou a família do idoso pode buscar a unidade mais próxima da sua casa, porque muitas vezes eles desconhecem os serviços que são oferecidos lá, mas nós temos uma gama de serviços voltados para a saúde do idoso e todos os serviços são gratuitos e são desenvolvidos pelo SUS. Agora eu estou achando um prazer que o médico está vindo. Aquilo ali é meu prazer, viu? É envelhecer com saúde. Meus filhos, meus netos, meu esposo. A gente se sente realizado, porque muitas vezes a gente passa, a turma diz parabéns, porque vê uma arruma de velho pedalando, né? E aplaude, a gente fica cheio de vida. Saúde para mim é tudo, né? Porque a pessoa sem a saúde não é ninguém, né? Nós encontramos um foco de larva na bromélia. A gente orientou a família para que fizesse o manejo correto da planta, de que precisa de um cuidado semanal e que por mais que se fale que em bromélia não se cria, que existe uma defesa natural da planta, no nosso dia a dia a gente vem encontrando muitas questões com larva nessas plantas. Então já foi orientada a família para que faça um manejo semanal e depois de 15 dias essa família recebe o resultado da larva coletada para saber a espécie do mosquito que está se transmitindo ali. É importante a gente sempre frisar que a gente precisa manter esse cuidado, que a equipe ela está nas casas, mas o ideal é sempre que nós, como morador, como sociedade, cuide cada um da sua planta, cada um do seu pátio, para que a gente não precise, às vezes, que a doença chegue até a nossa residência, para a gente tomar ciência do problema. Então é muito importante que todo mundo tire pelo menos 15 minutos da sua semana para fazer essa vistoria geral do pátio. Pessoal, nós estamos caminhando na rua onde a gente estava fazendo as visitas e nós acabamos encontrando numa área comum da rua uma intervenção da comunidade aqui perto, acredito eu que para embelezar a área verde. Foi colocado alguns pneus ao redor das plantas que, quem sabe, posteriormente a pessoa gostaria de colocar mais terra, mas foi encontrado larvas de mosquito nela. Então, ambos os pneus estavam com água parada e foram coletadas as larvas. Foi eliminado as larvas que nós coletamos e nós gostamos às vezes de frisar a situação de que pode não estar dentro do nosso pátio, mas às vezes está ao nosso alcance, que nem no caso aqui estava na frente da residência. Então, o mosquito pode estar se criando às vezes no terreno ao lado e fazer o voo até lá. Então, a gente comunica a secretaria para que faça o recolhimento desses pneus e fazer a destinação correta. E é muito importante que cada morador que tenha o seu pneu em casa faça o descarte correto.
não se jogue na área verde, que não se use para jardinagem sem que se faça a terra ali, o cobrimento correto. Porque um dos lugares favoritos do Aedes aegypti são lugares escuros e o pneu favorece muito isso por ter o interior dele de forma rugosa. Então faz com que o mosquito consiga fixar de forma bem eficaz o ovinho na lateral do pneu. Então é um dos lugares que o Aedes aegypti mais gosta de fazer a procriação, é em lugares escuros, no caso, e com um pouquinho de água parada ali, que é o pneu favorece. Esse trabalho de visitar as casas todos os dias é um trabalho que os agentes de endemias fazem juntamente com os agentes de saúde todos os dias e é feito desde sempre. Nós temos a média de visitas de 20 a 25 residências por dia que nós precisamos fazer, mas precisamos frisar também que a equipe, para o tamanho da cidade de Lajeado hoje, ela não consegue estar presente em todas as residências, às vezes no momento em que é necessário. Então a gente pede para que cada morador da comunidade nos ajude olhando o seu pátio, tirando seus 15 minutos ali durante a semana para interromper o ciclo de vida do mosquito de 7 dias. Então é importantíssimo que se vistorie, tanto às vezes no pátio do lado de fora, como também do lado de dentro da casa, com plantinhas que são às vezes colocadas diretamente dentro da água, ralos internos na casa, situações em que possam ficar um pouquinho de água parada e que às vezes na correria do dia a dia a gente acabe não lembrando. Então é de suma importância que nós tiremos um tempo do nosso dia para a gente olhar o nosso pátio. Oi pessoal, eu me chamo Catiana, sou bióloga, coordenadora da Vigilância Ambiental, setor vinculado à Secretaria Municipal de Saúde aqui de Lajeado, e eu vim aqui falar um pouquinho para vocês sobre o Aedes aegypti, o vetor da dengue. Então, conhecendo um pouquinho do nosso inimigo, a gente tem como tomar ações mais eficazes para combater esse vetor e evitar de contrair as doenças transmitidas por ele. Então, vou passar aqui a minha apresentação, vocês vão observar um pontinho azul na tela, que é só o meu mouse se mexendo por ali. Então, a Aedes aegypti, ele é um mosquito que tem origem no Egito, na África, tanto que o seu nome significa Aedes, odioso, em grego, e Aegypti, do Egito, em latim. Significa odioso do Egito. E ele vem se espalhando desde o século XVI pelas regiões tropicais e subtropicais do planeta, que são áreas com temperatura que foi introduzido na época do período colonial através das embarcações, né, o comércio entre os países. Houve, inclusive, um período ali em 1955 em que o Brasil foi considerado erradicado. O Aedes ele foi erradicado aqui do Brasil. Isso durou mais ou menos uns 10, 15 anos e aí ele foi novamente reintroduzido. E hoje em dia, né, pela grande questão da urbanização, pelas mudanças climáticas, pelo grande volume de tráfego de comércio e de pessoas, é muito difícil de erradicar ele novamente. Ele acaba sendo transportado tanto na fase adulta como em fase de ovos, podendo viajar conosco por grandes distâncias. Das características dele, então, a gente diferencia o Aedes aegypti dos outros mosquitos pela coloração. Então, ele é um mosquito preto e, predominantemente, a gente vai visualizar as pintinhas brancas nas patinhas dele. Com uma lupa, a gente já consegue enxergar o formato de lira, que é apresentado no tórax do mosquito, e acaba que com o passar da vida do mosquito adulto, que pode chegar ali de 30 a 45 dias, ele pode acabar perdendo um pouco das suas escamas e fica mais difícil de visualizar. Mas ele é predominante preto com manchinhas brancas. E ele é um pouquinho menor também que os outros mosquitos, ele é
de 3 a 4 milímetros o tamanho dele. E o seu ciclo de vida, ele passa por várias fases. Então, primeiro ele é ovo, vai para a larva, depois para a pupa, até se tornar um adulto. E geralmente isso leva de 7 a 10 dias para acontecer. E conforme a temperatura, quanto mais quente, mais acelerado é esse ciclo. Por isso a gente vê um número muito maior de mosquitos no verão e muito menos no inverno. Então, o ovo, quando eclode, vira a larva ela se alimenta de matéria orgânica diluída na água, de micro-organismos presentes ali. Quando se torna pupa, não se alimenta mais. E, posteriormente, a fase de pupa se torna um mosquito adulto, que é a fase alada dele, com as asas. E nesse videozinho que vocês estão vendo aí, é possível ver bem certinho o formato da lira no tórax do mosquitinho. Quanto ao habitat, né, o local que esse mosquito costuma passar a sua vida. Então, ao contrário do que muitas pessoas pensam, essa espécie ela se adaptou tanto ao ser humano que ela é uma espécie urbana e doméstica. Ela está em locais bem urbanizados e com grande aglomeração de pessoas. E geralmente se abriga dentro e ao redor dos domicílios. E é bem raro da gente encontrar essa espécie em área rural ou em área de matas de vegetação. Quanto ao voo, é um mosquito que voa baixo, 1 metro, 1,5 metro de altura, e em função disso, a gente observa que ele pica mais as nossas pernas, né, os nossos pés das pessoas, e ele também não tem o hábito de se deslocar muito longe de onde ele nasceu. Ele nascendo na minha casa, ele vai viver o resto da vida dele ali ou nos meus vizinhos. Ele não se desloca a muitas distâncias. Mas também a gente tem que cuidar nos apartamentos, nos edifícios, porque ele pode sim subir. Ele só pode subir no elevador, acompanhando o ser humano, ou ele pode ser transportado através de um vasinho que foi comprado na floricultura, onde continham ovos ali. Ele foi levado para o apartamento, no apartamento ele encontrou as condições para eclodir e se tornar um adulto. Então, tem que cuidar em qualquer andar, em qualquer altura que a gente pode encontrar sim ele. E os hábitos de alimentação. Então, tanto o macho quanto a fêmea, eles se alimentam de néctar e seiva das plantas, mas a fêmea precisa de proteína para a maturação dos seus ovos. Então, ela se alimenta de sangue humano, inclusive ela tem preferência pelo sangue do ser humano e de qualquer outro animal. E os seus períodos de atividade são sempre durante o dia, ela se alimenta durante o dia, sempre mais no início da manhã ou no final da tarde. Diferente do pernilongo comum que a gente escuta fazendo zumbido à noite, quando a gente quer dormir. A espécie, o Aedes aegypti, ele é um mosquito diurno. E aqui no vídeo a gente pode ver o mosquito se alimentando, então, de sangue. E é nesse momento que ocorre a transmissão do vírus para o mosquito. Então, ele precisa se alimentar de uma pessoa que esteja doente no período virêmico. Então, a doença tem que estar ativa dentro da pessoa para ele se contaminar. O vírus entra junto com o sangue, passa pelo sistema digestivo do inseto, passa por diversas barreiras do sistema imunológico, até vir novamente a se encontrar na saliva do inseto. E a próxima pessoa que o mosquito vier se alimentar vai ser contaminada com o vírus. Então, os vírus que ele transmite, além da dengue, tem a Zika, a chikungunya, febre amarela urbana e, mais recentemente, o maiaro. Também foi verificado que é possível transmitir através do Aedes aegypti. E o período de incubação, que o vírus fica, então, se replicando dentro do inseto, até vir a ser encontrado na saliva dele, de 8 a 10 dias, dependendo também do tipo do vírus.
E essa transmissão, então, se dá através da forma vertical, que é com a alimentação do sangue de uma pessoa infectada, e também pode se dar de forma horizontal, que é quando o mosquito fêmea, né, transmite para os seus ovos, e esses ovos já nascem contaminados com o vírus da dengue, zika, chikungunya, enfim, também tem essa possibilidade de transmissão para as próximas gerações através dos ovos. A questão da ovoposição. 3 dias depois da alimentação de sangue, os ovos estão maduros, estão prontos para serem colocados. E aí que a fêmea do Aedes aegypti vai buscar algum depósito para depositar os seus ovos. E ele coloca os ovos na parede interna de recipientes, tanto recipientes naturais quanto artificiais, e é colocado acima da superfície da água. Então, o ovo ele não encosta no líquido, ele fica acima. Caso não chova para aumentar o nível da água desse recipiente, o ovo fica viável ali em ambiente seco por até 450 dias. Isso é uma grande estratégia de sobrevivência desse vetor. Outra estratégia também muito eficaz dele é realizar a ovoposição em saltos. Isso significa que ele não coloca todos os ovos num único recipiente, num único depósito. Ele escolhe em torno de 3 a 6 depósitos e ele espalha um pouquinho em cada um deles. Então, a gente elimina um local, ainda tem todos os outros viáveis para nascer os descendentes do Aedes aegypti. Aqui tem uma representação, então, que mostra a diferença do pernilongo comum, que é o Culex, para o gênero Aedes. A diferença da ovoposição. O pernilongo, vocês podem ver ali, eles colocam todos os ovos juntinhos, um grudadinho no outro, direto sobre o líquido, formando uma espécie de jangada. E aí, eu eliminando a água desse recipiente com água ali, eu inviabilizo todos os ovos. Já no outro lado tem a imagem do Aedes aegypti, colocando então na parede do recipiente, fora da água, e eu eliminando a água ali. Quando chover novamente, os ovos ainda vão estar grudados na parede e ainda podem eclodir as larvas e se tornar um adulto. Alguns atrativos, então, para o mosquito nos encontrar e algumas formas de repelir e de confundir ele para que ele não se alimente do nosso sangue. Então, ele se atrai através da nossa umidade, do odor que a gente emite, do dióxido de carbono emitido pela respiração, pela temperatura da nossa pele, o ácido lático e também em vestes escuras. Então, sempre tem aquela pessoa na família que vai dizer que atrai mais mosquitos que a outra, né? E é em função disso, é em função dos odores corporais, da temperatura, isso que o mosquito usa para nos encontrar e se alimentar do nosso sangue. E a gente pode repelir ele confundindo os receptores químicos que ele tem através do uso de repelente, passando repelente no nosso corpo, ou utilizando repelentes de tomada, que tem que ser colocados e repostos para garantir o efeito que é só momentâneo, no momento em que está sendo utilizado. E eu vou apresentar também para vocês um pouco das ações que o município realiza. A gente segue as diretrizes e os protocolos do Ministério da Saúde. Então, as ações, elas são, no geral, realizadas por todos os municípios do país praticamente da mesma forma. Então, aqui em Lajeado, as atividades de prevenção iniciaram aí por 2003, com a contratação dos agentes de combate a endemias. O primeiro foco, a primeira larva de Aedes aegypti foi encontrada em 2012 e só em 2016 que o município foi considerado infestado, onde houve a manutenção desse vetor aqui. E em 2021 houve então o primeiro caso de dengue autóctone, que é quando a pessoa se contaminou com o vírus aqui no município sem ter ido viajar para outro estado. Então, é uma doença recente para nós, a gente tem aqui pouco conhecimento ainda sobre ela e por isso a importância da gente conhecer esse vetor.
São realizados, então, 4 levantamentos rápidos de índices entomológicos por ano. Esse levantamento ele serve para a gente saber o nível de infestação do município para o Aedes aegypti. Esse desenho aqui, ele representa um mapa do município dividido por bairros. Os quadradinhos verdes representam os quarteirões que foram sorteados para fazer nessa atividade. Dentro desses quarteirões que foram sorteados, os agentes de endemias visitam 20% dos imóveis. Então, eles começam visitando o primeiro imóvel e fazem um intervalo de 4 imóveis. Visitam este imóvel e fazem um intervalo de mais 4. E assim sucessivamente. Nessas visitas, eles visitam residências, terrenos baldios, comércios, obras, diversos tipos de imóveis. E eles coletam as larvas que eles vão encontrar nessas vistorias. Então, eles trazem essas larvas para o laboratório, a gente analisa, e através disso a gente sabe o nível de infestação do município. Esses são os últimos resultados desse ano. Em fevereiro teve 3,2, foi o índice de infestação, que enquadrou o município em situação de risco médio. Já em julho foi feito novamente, reduziu o índice de infestação, deu 2,1, mas sempre a tendência é diminuir no inverno em função da temperatura. Mas comparando esse mês de julho, foi o Lira que deu o índice de infestação mais alto, nunca tinha dado tão alto assim nos outros invernos. Então, isso é uma situação que nos preocupa bastante. Nesse último resultado, então, no mês de julho, mais de 90% das larvas dos focos foram encontrados nas residências. Então, isso reforça a ideia que é um mosquito urbano e doméstico, ele está na casa. E os criadores, então, principais ali foram as bromélias, os baldes, os pneus e os pratinhos de planta. E a bromélia é uma grande dificuldade, porque, como eu expliquei para vocês, os ovos vão estar grudados ali nas folhas da bromélia. Então, sempre que chover, pode haver a eclosão das larvas. Os agentes, então, realizam as visitas em todos os imóveis do município. Atualmente, a gente tem 18 agentes de combate a endemias e eles realizam uma média de 20 a 25 visitas por dia. A intenção nessas visitas é orientar a população dos locais em que ela deve vistoriar semanalmente no seu imóvel, para a gente conscientizar ela para que ela faça de forma autônoma esse procedimento todas as semanas, porque é um mosquito que tem um ciclo de vida ali de em torno de 7 dias para se tornar adulto, então fazendo a visita uma vez por semana já é o suficiente. Nessas visitas são eliminados ou removidos os criadouros que foram encontrados no domicílio, e caso haja algum recipiente que não tem como ser removido, ou coberto, ou tampado, a gente usa a aplicação do larvicida. Então, um exemplo que a gente costuma utilizar é naqueles vasos grudados nas lápides dos cemitérios. Aquele não tem nenhuma forma de eliminar a água, então nessas situações que a gente aplica o larvicida. Os pontos estratégicos são visitados quinzenalmente. Ponto estratégico são todos os ferros velhos, as borracharias, os cemitérios, as floriculturas. São locais que têm muitos possíveis criadouros de Aedes aegypti e a gente visita com mais frequência para diminuir o risco que aquele local gera para o seu entorno. Quando tem um caso suspeito, também é feito um raio de 150 metros no entorno da residência da pessoa que está com suspeita de dengue. São visitados esses imóveis para eliminação dos criadouros, para diminuir a densidade do vetor e impedir que o mosquito venha se alimentar do sangue da pessoa infectada e transmitir para outras. A gente não aguarda a confirmação do laboratório, assim que a gente sabe da informação já é realizada essa ação de forma imediata.
Também é investido bastante em práticas de educação na rede de ensino, também nas feiras e em eventos do município. É feito campanhas publicitárias no jornal, rádio, carro de som, e também participação em diversos grupos da sociedade, como grupo de gestante, grupo de idosos, né, para tentar mobilizar e engajar essas pessoas também nas ações de combate e prevenção. É muito importante também a articulação de diversos setores e órgãos, como foi o caso do mutirão de limpeza, onde a gente envolveu a Secretaria de Obras, a Secretaria do Planejamento. Então, é muito importante essa atuação conjunta de diversos órgãos e setores para que a gente tenha uma ação efetiva de eliminação dos criadouros. Também tem as intervenções da vigilância sanitária para responsabilizar as pessoas que não eliminam os criadouros dos seus imóveis. Então, a orientação, e não havendo resolução, a gente encaminha a demanda para a vigilância sanitária. E o uso de inseticidas em saúde pública. Essa metodologia é o nosso último recurso, a gente aplica realmente em último caso, porque eu vou explicar para vocês por que não é tão eficaz esse uso, né? Não é a nossa primeira opção, e sim a última. Atualmente, a gente tem esses 3 inseticidas recomendados, pelo menos não tem como vender ele, é para uso exclusivo aqui do setor público, e já teve diversos outros inseticidas que foram recomendados e já estão em desuso. E isso se deve pela resistência do vetor a esses produtos químicos. Essa imagem aqui mostra um pouquinho, então, dessa resistência. Ali o primeiro grupo de mosquitos, tem um deles que é azul. Esse mosquito azul, ele é naturalmente resistente ao uso do inseticida, ele já tem uma característica genética que protege ele. Então, a gente aplicando nesse grupo o inseticida, o mosquito azul vai sobreviver, ele vai se reproduzir com os sobreviventes, vai transmitir essa característica genética para os seus descendentes, que também vão ser resistentes, e conforme a gente vai aplicando, no final a gente vai ter um grupo de praticamente 90% de insetos resistentes ao produto químico e não vai mais adiantar aplicar. Então, esse é dos motivos de não aplicar o inseticida de forma indiscriminada. O adulticida a gente pulveriza nos pontos estratégicos, então de tanto em tanto tempo se faz a reaplicação desse produto, que é de uso exclusivo dos pontos estratégicos. Esse produto, a aplicação dele é na superfície, então ele é aplicado sobre as lápides, por exemplo, dos cemitérios, sobre as sucatas de um ferro velho, e ele tem um efeito residual. Ele vai permanecer ativo ali na superfície e vai ser liberado gradualmente o seu princípio ativo. E o inseto ele tem que pousar nessa superfície para morrer. Já o outro inseticida que a gente aplica nas áreas onde tem transmissão do vírus, ele é um equipamento postal, como também pode ser aplicado com esse acoplado no veículo. E ele tem uma nuvenzinha bem fininha, ele é uma gotinha super fina que a gente praticamente não enxerga. A aplicação dele é no espaço, então a gotinha está voando ali no ambiente e tem que cair em cima do mosquito adulto no momento do voo. A gotinha caiu no chão, já não está mais fazendo efeito, já não tem mais eficácia nenhuma. E aí é importante também, para que se tenha um efeito desejado, que sejam observados diversos fatores, como, por exemplo, a condição climática. Às vezes a gente tem programado para aplicar em uma determinada área, a gente tem que cancelar porque tem muito vento, porque começou a chover, enfim, tudo isso a gente tem que cuidar para que a ação seja eficaz. O horário da aplicação, a gente sempre tem que aplicar no início da manhã ou no final da tarde, que é os horários de pico do mosquito. A velocidade tem que ser controlada, o equipamento também tem que ser o equipamento correto.
E nesse mapa de calor, a gente tem a indicação dos locais com transmissão viral, aonde está situada a moradia da pessoa que positivou por dengue. Então, ali, geralmente, vai ser os locais que a gente vai estar aplicando, que a gente vai estar dando preferência para aplicar. E também é aplicado em alguns casos suspeitos, que a gente não aguarda para tomar a ação preventiva, a gente já aplica no caso suspeito também. E essa é uma ação que possui a eficiência bem limitada. Como eu falei para vocês, é um inseto que ele está vivendo ali dentro e ao redor da nossa casa. Ele pode estar muitas vezes escondidos atrás dos móveis, em locais onde vai ser difícil o inseticida penetrar e matar ele. Então, além do inseticida não matar todos os insetos adultos que vão estar ali naquele local, o inseticida não vai ter efeito sobre os ovos, nem sobre as larvas e nem sobre as pupas. Então, não tem sentido a gente deixar um mosquito nascer para tentar matar depois que é adulto. Então, é muito importante que nesse momento cada um faça a eliminação dos criadouros na sua casa e de forma complementar seja utilizado a aplicação do inseticida. Então, reforçando, né, que é muito importante receber o agente de endemias, o agente de saúde na sua residência, eles vão estar identificados e uniformizados, compreender, né, a importância de cada um fazer a sua parte semanalmente, porque realmente essas pequenas ações no cotidiano, realizadas com frequência, que vão garantir que a gente não tenha uma próxima epidemia, né, no próximo verão. Então, aqui é o e-mail da Vigilância Ambiental. Eu fico à disposição em caso de dúvidas, qualquer coisa me mandem por ali. Desculpa, eu tenho um erro aqui de digitação, é vigilância.ambiental@lajeado, tá? Qualquer coisa eu estou à disposição por ali. Olá a todos, eu sou Juliana Demarque, coordenadora da Vigilância Epidemiológica aqui do município de Lajeado, e vou conversar com vocês um pouquinho a respeito da dengue, a doença em si, os sinais e sintomas, situações em que é importante a gente estar atento a determinados sintomas, enfim, para que a gente possa conduzir a doença da melhor maneira possível e também pensar nas melhores formas de prevenção da doença. Vou passar para vocês, a partir de agora, então, a apresentação do nosso conteúdo. O objetivo desta aula é principalmente a gente entender transmissão rápida a partir do momento em que temos a doença, o vírus da doença e o vetor transmissor da doença também no mesmo ambiente. Por que devemos nos preocupar? Porque esse próximo ano, essa próxima sazonalidade agora, a partir do início do aumento das temperaturas, a partir do mês de outubro, ele nos traz apreensão. A expectativa é de que a gente vai ter, a partir desse ano, uma epidemia ainda maior no Rio Grande do Sul da que já tivemos, tanto em 2021, quando em Lajeado não percebemos de uma forma tão intensa a doença, quanto de 2022, onde sim, em Lajeado, a gente já teve um aumento importante dos casos confirmados de dengue. Então, não é o momento de baixarmos a guarda, de diminuirmos as ações de prevenção, que todas elas também vocês vão aprender em uma aula com a nossa bióloga Catiana, na tentativa de reduzir ao máximo a proliferação do mosquito transmissor do vírus da dengue. Esses são os dados epidemiológicos para que a gente consiga entender como a doença se comportou no Rio Grande do Sul nos últimos anos. A dengue é uma doença relativamente nova quando a gente fala de casos confirmados, de casos contraídos no estado, visto que o mosquito, a gente já tem ele circulando no estado há bastante tempo. Lajeado é considerado infestado desde 2016, mas foram agora, nos últimos 2 anos, que a gente percebeu uma maior proliferação da doença e o aumento de casos a nível de muitos municípios do estado.
vocês podem observar os casos confirmados no Rio Grande do Sul em 2021 e o aumento significativo que tivemos de municípios atingidos e do volume de casos também ocorridos em 2022. Conseguimos observar aqui no gráfico, a gente faz uma ressalva quanto à escala, tá? A primeira escala, ela está uma escala de 500, a segunda escala já está com um intervalo de 2.000, mas aqui a gente ilustra o número de casos totais que a gente teve e o período do ano em que houve aumento do número de confirmação de casos. Nós tivemos no estado do Rio Grande do Sul, em 2021, cerca de 10.500 casos confirmados, e em 2022 nós tivemos um aumento de 600%, onde a gente passou a praticamente 64 mil casos confirmados da doença. E a grande maioria desses casos, eles foram adquiridos no estado. Foram casos autóctones, não sendo necessário a viagem do paciente para outros estados ou para outras regiões onde havia doença. O vírus, ele está circulando, sim, de forma autóctone, na grande maioria dos municípios gaúchos. Aqui a gente traz para Lajeado a realidade, então, epidemiológica. No primeiro gráfico, vocês enxergam um marcador extremamente pequeno, que representa o número de casos que Lajeado teve em 2021. Em 2021, nós tivemos 33 casos confirmados, 1 importado e 32 casos autóctones. Foi a primeira vez na história, desde que a gente tem o conhecimento da presença do mosquito e desde a infestação confirmada em 2016, que temos casos autóctones, ou seja, que foram contraídos dentro do município, que a gente não conseguiu relacionar os casos com viagens a outros municípios ou a outros estados do país. Então, isso nos indica que o vírus, ele está circulando desde 2021, onde a gente tem pessoas contaminadas e, consequentemente, também um mosquito contaminado, sendo possível a transmissão da doença a qualquer tempo. Já 2022... observam o aumento do número de casos que tivemos em Lajeado. Em Lajeado, o nosso aumento ele foi de mais de 1000%. Nós saímos de um total de 33 casos para um total de quase 4.000 casos confirmados de dengue. Vocês podem observar ali nesse gráfico, é o período onde a doença começou a aumentar o número de casos, e este ano de 2022, a doença começou a aumentar o número de casos, a gente começou a confirmar o número de casos 4 semanas antes que em 2021. E a tendência é que agora, para a próxima sazonalidade, que inicia no mês de outubro, no mês de novembro, quando as temperaturas começam a aumentar e aumentar também a atividade do mosquito, a tendência é que a confirmação de casos em um volume considerável comece ainda mais cedo. Em 2021, a gente teve os primeiros casos de dengue confirmados no início do mês de abril, início e primeira quinzena do mês de abril. Já em 2022, a gente começou a aumentar o número de casos início do mês de março, final de fevereiro, início de março. Mas é importante que se entenda que em nenhum momento, desde a diminuição da circulação da doença que aconteceu no final de maio, início do mês de junho, em nenhum momento se parou a confirmação de casos, ou seja, o vírus ele segue circulando, só o número de casos diminuiu, porque a atividade do mosquito com o frio, com o inverno também diminui, então a velocidade com que a doença se espalha, ela é menor. É uma preocupação importante, visto que temos o vírus circulando, o vírus está muito próximo, presente, e aumentando essa atividade do mosquito, a doença pode começar a se manifestar em situações mais importantes ainda mais cedo.
o que vai nos trazer um volume muito grande de casos confirmados, visto que esse aumento e essa circulação vai se dar até a diminuição novamente da atividade do mosquito, que vai ocorrer por maio ou junho do próximo ano. Esses gráficos, então, eles representam o volume total de casos confirmados. No ano de 2021, nós tivemos 20 casos notificados, então, como suspeitos de dengue, e nós confirmamos destes 33 casos. Como a gente já falou, 32 adquiridos dentro do município e um caso importado. No ano de 2022, nós tivemos mais de 4.000 notificações e mais de 3.900 casos confirmados, sendo que a maioria destes casos foram contraídos dentro da cidade. E uma situação muito importante vivenciada em 2022 foram óbitos relacionados à dengue. Até o momento, em toda a história de registro de casos e de monitoramento, o município não havia apresentado óbitos. Em 2022, nós tivemos 5 óbitos confirmados por dengue, destes, um óbito em adolescente de 13 anos e os outros 4 óbitos em idosos com 65 anos ou mais. Aqui a gente vai conversar um pouquinho com vocês sobre o que é a dengue, quais são os sintomas, os sinais e sintomas mais importantes e de que forma esta doença se apresenta. Então, a dengue, ela é uma arbovirose urbana, né? Ou seja, ela é transmitida por um mosquito, e o mesmo mosquito que transmite a dengue, transmite dengue, zika, chikungunya e outras doenças que também vocês vão ter acesso ao material mais tarde. A dengue é a principal doença transmitida pelo Aedes aegypti, o mosquito que ele tem seus hábitos essencialmente urbanos, ele vive na cidade e ele se alimenta de sangue humano. Por isso, a prevalência de casos e a prevalência do mosquito em ambientes urbanos. Então, a dengue, ela se apresenta principalmente como um quadro febril agudo. Principal característica da doença, principal característica da dengue é a febre, que normalmente inicia de forma abrupta, de forma brusca, o paciente está bem, ele vai apresentar uma febre de início súbito, que pode passar dos 38 graus, e normalmente vai ter associado a esta febre alguns outros sintomas que logo em seguida a gente vai verificar. Normalmente ela tem uma evolução benigna, uma evolução autolimitada, que varia de 3, 4 até 14 dias da evolução da doença, depende muito da condição clínica do paciente, do seu histórico de doença, mas via de regra ela evolui de forma benigna e o paciente se recupera dentro desse período esperado. A evolução para as formas graves e para óbito, ela depende de algumas condições que também estudaremos a seguir. Aqui um pouquinho para que a gente entenda o ciclo de transmissão da doença através do vetor, através do mosquito. Então, é importante que a gente entenda que não é no momento em que o mosquito picou uma pessoa doente que imediatamente após, picando o seu colega, o seu familiar que está do lado, a doença será transmitida. Então, a doença, para que ela seja transmitida, ela tem 2 períodos de incubação. Ela tem o período de incubação que se dá no mosquito. Então, a partir do momento que o mosquito pica a pessoa doente, o vírus, ele precisa permanecer no mosquito por 3, 4, 5 dias, até ele estar viável na sua saliva e poder contaminar outras pessoas. Então, tem esse período de incubação do vírus no mosquito e também na pessoa, depois que ela é picada por um mosquito contaminado, também um período de incubação. Então, esse período de incubação, desde que o mosquito pica a pessoa contaminada, até ele contaminar outra pessoa e esta pessoa manifestar sintomas,
pode levar até 14 dias, ou às vezes um período um pouquinho maior, um pouquinho menor. Então, tem esse período de incubação. Porém, o mosquito, a partir do momento que ele está contaminado e o vírus está permeável na sua saliva, que ele já está pronto para ser transmitido, esse mesmo mosquito pode contaminar até 30 pessoas. Então, a forma de transmissão, a partir do momento que o mosquito está contaminado, ela é muito rápida, tendo em vista a quantidade de pessoas que o mesmo mosquito pode contaminar. E a pessoa estando contaminada, o ciclo vai se repetindo. O mosquito pica a pessoa contaminada e essa replicação segue acontecendo. Enquanto a gente tem pessoas e mosquitos contaminados, o ciclo ele não se extingue. O que a gente observa é que durante o período de inverno, o mosquito diminui a sua atividade e também, então, em função disso, diminui a rapidez com que a doença circula em determinada região. Aqui a gente tem os sinais e sintomas sugestivos de dengue. Então, tem uma pequena diferença quando a gente fala de dengue em adulto, quando a gente fala de dengue em criança. É importante que a gente tenha bem presente a febre. A febre, ela está presente em mais de 90% dos casos. Uma febre que tem uma duração de 2 a 7 dias, mas normalmente a partir do segundo dia de febre já começam as outras manifestações. Então, o paciente que apresentar febre de início súbito, uma temperatura acima de 38 graus, e associado a isso, algum dos 2 ou mais dos seguintes sintomas, já é considerado um caso suspeito de dengue e é importante que essa pessoa busque atendimento na sua unidade básica de saúde para uma primeira avaliação. Então, além da febre, o que pode estar presente? Náuseas, vômitos, o exantema, que são as manchas vermelhas pelo corpo. O exantema ele está presente em cerca de 50% dos casos de dengue. A mialgia, que é aquela dor no corpo, dor muscular. A artralgia, uma dor nas articulações, uma dor nas juntas de forma mais intensa, dor de cabeça, a dor retroorbital, que é bem característica da dengue, que é uma dor atrás dos olhos, é uma dor de cabeça um pouco diferente, ela tem uma localização específica, né? Então, atrás dos olhos. As petequias, que já não são tão comuns e normalmente elas aparecem quando existe algum agravamento da doença, que são pontinhos vermelhos pelo corpo, né, que já indicam alguma situação de possibilidade de agravamento através de quadros hemorrágicos, e a prova do lastro positiva e a leucopenia, que isto vai ser avaliado dentro do serviço de saúde. Então, o que a gente precisa atentar é para a questão da febre de início súbito e os demais sintomas. Já em criança, a febre está presente, então, e nem sempre a gente tem a presença clara de outros sinais e sintomas. A gente tem um quadro febril agudo, muitas vezes inespecífico, que tem uma duração de 2 a 7 dias e que podem evoluir para algumas complicações. Então, um quadro de febre inespecífico em criança, principalmente em período de sazonalidade para dengue, precisa ser avaliado também por um profissional de saúde. É importante a gente ter claro que algumas pessoas têm uma probabilidade de evoluir para doença grave mais facilmente. Isso também a gente vai avaliar mais adiante. Este aqui é um quadro que ilustra qual é o momento, como a doença se comporta. Então, a dengue, ela tem 3 fases bem distintas, né? Que muitas vezes ela acaba passando despercebida, dependendo da intensidade dos sintomas ou não. Porém, via de regra, a doença tem a fase febril, que é quando inicia a febre, aqueles 2, 3 dias iniciais de febre, normalmente com uma febre alta, e depois, a partir de 72 horas, a partir do 3º dia, a gente entra na fase crítica da doença.
E essa fase crítica é importante que as pessoas tenham em mente que, nesse momento, o paciente já não tem mais a febre, que é o momento em que, se tiver a predisposição, é o momento em que a doença irá agravar. Uma situação importante que a gente precisa desconstruir quanto à dengue grave é a questão das hemorragias, né? Nem sempre uma dengue grave vai ter a presença de hemorragia visível. Então, a pessoa precisa atentar, e os sinais de alarme quanto à evolução da doença de uma forma mais grave, uma forma negativa, para outros sinais e sintomas, não somente a dengue, não somente os sangramentos, né, que é a questão da dengue hemorrágica ficou muito presente, né, nos noticiários, nas nossas leituras, mas a gente precisa desconstruir um pouco isso e atentar para outros sinais além dos sangramentos. Então, o período crítico da doença, ele se dá entre o 3º e o 6º dia, e a partir dali a pessoa vai evoluir, então, para a fase de recuperação. E essa fase de recuperação, ela pode se estender até 14, 21 dias, dependendo da intensidade dos sintomas apresentados por cada paciente. Aqui as considerações importantes, então, quando precisamos atentar e qual é a população que apresenta uma maior predisposição aos casos graves da doença. Fatores de riscos, então, que podem determinar a idade, crianças, principalmente crianças menores de 2 anos e adultos acima de 65 anos, têm uma predisposição ao agravamento maior da doença. As crianças, pela resposta imunológica ainda, que não está completamente formada, e os adultos acima de 65 anos, normalmente por alguma doença de base associada e também pela possibilidade deles evoluírem para um quadro de desidratação de forma mais rápida. Então, esses pacientes, estas pessoas, quando a gente fala de dengue, precisam ter um olhar mais importante, principalmente ali a partir do 3º, 4º dia de início da febre, que é a fase crítica da doença, onde precisamos monitorar os sinais de alarme e uma possível evolução para a forma mais grave da doença. Gestantes também é um grupo importante para ser monitorado, tendo em vista o aumento da possibilidade de sangramentos em gestante, partos prematuros, abortos, principalmente relacionado à questão hematológica e à probabilidade, então, de maior sangramento. As pessoas brancas, então, etnia branca, têm uma gravidade, um risco maior de evoluir ao choque, e pessoas com algumas comorbidades associadas, principalmente diabetes, algum quadro de anemia, doenças do sistema cardiovascular, que já comprometem a questão circulatória do paciente, e pessoas que já tiveram dengue uma vez na vida. Então, quando a gente fala numa segunda infecção de dengue, que será possivelmente por um outro sorotipo da doença, a segunda contaminação de dengue tende a ser a mais grave. Não é uma regra, não são 100% dos pacientes que terão dengue por um segundo sorotipo que irão evoluir para uma forma grave da doença, mas a possibilidade ela é maior numa segunda contaminação do que numa primeira contaminação ou em contaminações seguintes. É importante que as pessoas também saibam que, a partir do momento que eu tenho a confirmação de dengue por um determinado sorotipo, para este sorotipo eu terei uma imunidade duradoura, acredita-se que para a vida toda, mas eu posso ter dengue novamente por outros sorotipos. O sorotipo que circulou no estado do Rio Grande do Sul e também em Lajeado, na última sazonalidade que a gente teve agora, no mês de março e abril, foi o sorotipo 1. Então, a gente tem a possibilidade de reintrodução do sorotipo 2, 3 ou 4, que são os sorotipos que a gente trabalha hoje quando se fala em dengue.
A questão do isolamento, que gera muita dúvida e é importante a gente ter claro, não existe um período limitado para isolamento de dengue. O que a gente orienta é que esse paciente ele fique afastado de suas atividades pelo período em que o quadro clínico dele se fizer necessário. Então, o paciente... Tem pessoas que, com 5 dias de evolução da doença, já estão aptos a retornar às suas atividades. Tem pessoas que precisam até 3 ou 4 semanas para que consigam se recuperar da doença e voltar às suas atividades. Então, o isolamento ele está relacionado ao quadro clínico dos pacientes. E pessoas que tiveram contato com um caso positivo não precisam se afastar de suas atividades. A gente viu isso muito na COVID. Na dengue, a situação ela é diferente. O isolamento e o afastamento ele é do paciente sintomático, confirmado para dengue, conforme o seu quadro clínico necessitar. O que a gente orienta sempre é o uso de repelentes na sazonalidade pela população geral, mas principalmente o uso de repelente pelos pacientes sintomáticos para diminuir, sintomáticos ou confirmados, diminuir o ciclo de transmissão da doença, evitar que o mosquito pique mais uma pessoa contaminada e perpetue o ciclo de transmissão. A hidratação, ela é muito importante, então, durante o período de sazonalidade, as pessoas precisam se manter hidratadas. O paciente suspeito ou confirmado de dengue precisa seguir rigorosamente a orientação do seu médico quanto à hidratação. A hidratação, ela é um dos principais tratamentos, por assim dizer, para a dengue, visto que não existe um tratamento específico para eliminar, para matar o vírus, né, que está circulando na pessoa. Os tratamentos, eles são sintomáticos, para aliviar os sintomas, e a hidratação é o principal deles, tendo em vista que a evolução para a forma grave, para o choque, se dá principalmente pela perda de líquido, pelo extravasamento plasmático, que a gente chama perda de líquido desse paciente contaminado. Atenção, então, aos sinais de alarme. A partir do momento que eu tenho um caso, que eu estou positiva para a dengue, passei a minha fase febril, está diminuindo a minha febre, estou no 3º, 4º dia de evolução da doença, precisa-se ficar atento a alguns sinais e sintomas. Dor abdominal intensa, contínua, pode ser a palpação ou mesmo uma dor que permanece independente de palpação ou não. Vômitos persistentes, se a gente percebeu o aumento da barriga, o inchaço da barriga ou das pernas, isso significa que a gente está tendo perda de líquido das células, o extravasamento plasmático, isso é um sinal de alarme para um possível choque. A hipotensão postural ou a lipotimia, que a gente diz que é aquela sensação, o paciente deitado está bem, quando ele levanta, ele tem uma sensação nítida de desmaio, isso é um sinal também de alarme. Um cansaço extremo, diminuição da energia e também o sangramento de mucosa, que ele não precisa estar necessariamente visível, mas se porventura eu for escovar meu dente e tiver algum sangramento de gengiva, isso é importante também relatar para os profissionais de saúde na assistência. Então, essas são as principais informações que a gente tem quando se fala de dengue, quanto à evolução da doença, os sinais e sintomas. E a gente sempre tem a vigilância epidemiológica à disposição para quaisquer dúvidas. Os serviços de saúde estão aptos a atender, as unidades básicas a atender casos sintomáticos de dengue, e a vigilância epidemiológica está sempre à disposição, através do e-mail ou dos nossos telefones, para que a gente consiga auxiliar e tirar dúvidas, então, de toda a população. Olá, eu me chamo Catiana e eu sou a bióloga, coordenadora da Vigilância Ambiental e faço parte do programa Lajeado contra a Dengue. Hoje eu vim aqui falar um pouco para vocês sobre o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. Vocês sabiam que ele é um mosquito antropofílico?
Isso quer dizer que ele tem preferência pelo sangue do ser humano. Ele escolhe picar a gente ao picar outros mamíferos que estão no nosso ambiente. Por isso que ele se adaptou ao nosso meio e ele se cria no entorno das nossas casas e dentro delas. Então, aproveito hoje para dizer para vocês maneiras de combater esse mosquito e evitar que ele se prolifere nas nossas casas. Um dos potenciais criadouros do Aedes aegypti encontrados em nossas residências são as plantas aquáticas. Então, as plantas são colocadas dentro de um recipiente com água e essa água é um local que os mosquitos costumam colocar os seus ovos. Eles depositam os ovos milímetros acima da superfície da água. Então, quando a gente for trocar a água do recipiente, é importante que a gente escove as bordas dos vidros para que os ovos que estejam ali se desgrudem e não venham a eclodir quando a gente vir a colocar novamente água nesse recipiente. Outro recipiente em que a gente pode encontrar larvas são os pratinhos dos animais domésticos. Então estes também devem ser escovados sempre que a gente substituir a água deles. Quando for encontrado larvas em qualquer criadouro, essas larvas devem ser descartadas ou no chão, na grama, ou no concreto, porque aí a água rapidamente se evapora e a larva não consegue seguir seu ciclo de vida e se tornar um adulto. Caso você venha colocar na pia ou no ralo, há a possibilidade dela encontrar um local com água e continuar o seu ciclo de vida. Um dos locais onde são encontradas larvas do mosquito Aedes aegypti são os ralos. Então acontece da água ficar parada ali por alguns dias e o mosquito vê a oportunidade e deposita os seus ovos ali. Então eu vou passar umas dicas para vocês de como evitar que isso aconteça. A gente encontra em lojas de materiais de construção esses sombrites, que são telinhas milimétricas. E aí essa telinha tem que ser recortada um pouquinho maior do que o tamanho do ralo e aí colocada então sobre o ralo para impedir que o mosquito entre para colocar os seus ovos ali. Uma outra opção bem prática e que as mulheres têm bastante em casa são as meias calças de nylon. Então a gente pega uma meia calça de nylon e coloca a tampa do ralo aqui. E isso aqui então se torna eficiente para impedir a entrada do mosquito no ralo. A larva do Aedes aegypti é fotofóbica, ou seja, ela tem fobia da luz. Então os locais que o mosquito busca para colocar os seus ovos são depósitos de menor quantidade de água localizados em locais mais sombreados. Mas a piscina não pode ser descuidada, ela tem que ser mantida com cloro, semanalmente tratada e escovada suas bordas. Então, de qualquer forma, a gente não pode descuidar. E as piscinas de plásticos, aquelas infantis, elas são, sim, muito utilizadas para o mosquito colocar os seus ovos. Sobre os vasinhos de flor que tem pratinho, o ideal é que a gente mantenha na área externa os vasinhos diretamente sobre o chão ou sobre a superfície. Quando o vasinho estiver dentro de uma área coberta, a gente pode preencher com areia o pratinho e a areia ela tem que estar preenchida até a borda, assim. Tem que estar na mesma altura do pratinho para que a água não se acumule aqui. A gente observa nos cemitérios que aonde é colocado a areia, acaba que nos dias que chove muito forte, a areia é lavada para fora dos pratinhos e acaba formando uma película de água que já é o suficiente para proliferar um mosquito Aedes aegypti ali. Então, o ideal realmente é que nas áreas externas não se tenha o pratinho, que se use o vaso diretamente na superfície. Outros locais que devemos ter cuidado são as calhas. Pode haver o acúmulo de folhas ali que acaba impedindo a saída da água, o que possibilita a criação de mosquitos. Também tem que ter muita atenção para as caixas da água e recipientes que armazenam água da chuva,
eles têm que estar completamente vedados, tanto na sua tampa quanto nas saídas laterais. Uma alternativa também é colocar telinhas milimétricas ou então aquela meia calça de nylon que eu já havia sugerido para vocês. Caso hajam pneus e garrafas depositados em seu pátio, eles devem ser retirados e colocados em local protegido da chuva, para que não ocorra o acúmulo no seu interior e a possibilidade de criação de mosquitos. Apenas a fêmea do mosquito Aedes aegypti se alimenta de sangue humano necessário para a maturação dos seus ovos. Ele é um mosquito diurno e ele se alimenta principalmente no início da manhã e no final da tarde. Agora que você já sabe algumas dicas para evitar que um mosquito se crie na sua casa, vou passar também algumas dicas de proteção individual. Então eu recomendo o uso do repelente e que ele seja reposto conforme a indicação do rótulo. Também se indica o uso de roupas compridas e também, se possível, as telinhas nas janelas e nas portas das casas para evitar que o mosquito entre.